E eu não posso falar sozinho, que hoje eu estou meio preguiçoso, então vocês vão ter que hoje falar muito. Então me ajudem aqui, porque eu preciso de vocês. Há muitos e muitos anos atrás, quando eu estava na faculdade, estudando speech, que é oratória, foi uma das primeiras aulas que eu tive no meu primeiro ano de faculdade. Não era muito a minha matéria favorita. Eu não me saí muito bem nessa matéria, mas como vocês sabem, eu gosto de falar. Eu gosto muito de falar, mas talvez falar em público não é o meu forte. Mas uma das coisas que eu aprendi nessa aula é que você precisa conhecer o seu público. Você precisa conhecer o seu público bem para poder se conectar com ele. E quando você se conecta com ele, você consegue talvez transmitir uma mensagem melhor. E eles conseguem compreender mais. Então, falando nisso então, e falando hoje do assunto da preguiça, eu queria fazer umas perguntas para vocês, e vocês devem ser honestos, sinceros nas suas respostas, para que eu conheça vocês melhor, então, meu público, e consiga me conectar com vocês. Eu vou puxar aqui no meu telefone, então, esse teste, só um minutinho aqui. Levante a sua mão se isso se aplicar a você. Eu quero saber o nível de preguiça de vocês. Pode ser? Estamos aqui entre irmãos, não tem problema nenhum. Então levante a sua mão se essas perguntas se aplicam a você. Tá bom? Quem de vocês aqui já salvou um arquivo no computador e colocou o nome de ABCD? Porque estava com preguiça de pensar no nome para guardar aquele arquivo, você colocou lá ABCD. Ninguém? Já fez isso, Joilson? Então tá bom, temos um aqui, tá joia. Desistiu de se cadastrar num site porque o formulário tinha mais de 2 campos. Alguém já entrou em alguma coisa? Já? Você, Fernando, também? Então tá joia. Mandou mensagem para alguém, eu sei aqui que tem alguém que já fez isso. Mandou mensagem para alguém que estava na mesma casa que você. Zambelli. Josué, Joilson, nossa, vocês têm bastante, hein? Poxa, talvez seja o cúmulo da preguiça. Vamos lá. Deixa eu puxar outra aqui. Vamos puxar outra. Guardou roupas em cima de cadeiras e poltronas. Nossa, todo mundo aqui. Só mais algumas aqui. Só arrumou a cama quando chegou visita. Gil? Toda sexta-feira na coinonia, né? De sexta-feira. Então tá joia. E a última aqui. Desfez a mala depois de 1 mês do fim da viagem. Dani? Não. 1 mês é muito. Então tá joia. Irmãos, estão continuando no nosso estudo de Provérbios. Esse livro que nos traz tantas riquezas, tantas coisas boas, tantos bons conselhos, tanta sabedoria para nós. E Provérbios tem temas bem relevantes, Nós falaremos um pouco então sobre isso. O que é preguiça para vocês? O que significa ser um preguiçoso? Alguém? Procrastinar? Deixar tudo para a última hora? Exatamente. A definição de preguiça. Ao estudarmos Provérbios e as Escrituras, a gente pode definir a preguiça como uma atitude de indiferença em relação ao tempo, aos talentos, aos recursos e oportunidade que Deus nos dá. Sendo assim, nós vamos olhar em Provérbios hoje o que ele diz sobre a preguiça, as várias características do preguiçoso. Nós vamos estar passando bastante por Provérbios, vamos passear bastante sobre Provérbios, em Provérbios e outras passagens também que vemos na Bíblia, e vamos deixar Provérbios falar. É um livro muito especial para mim, porque, acredite se quiser, eu tinha um tio que chamava Provérbios. Era um tio muito querido. E o Provérbios era irmão dos Salmos, que também era um tio muito querido para mim. Então, Provérbios sempre tem um apelo especial para mim, tá joia? Então, nós veremos aqui em alguns minutos o que essa anatomia do preguiçoso que Provérbios descreve. Ele fala sobre o preguiçoso em muitas passagens, Então, a gente vai dar uma olhada nisso. A primeira característica que a gente vê em Provérbios sobre o preguiçoso é que o preguiçoso se recusa a começar um trabalho. A gente sabe disso, Nunca comece hoje o que você pode fazer amanhã. Esse é o lema de muita gente, O preguiçoso está sempre procurando uma razão para, como o Roberto disse, procrastinar,
Nenhum trabalho precisa ser feito hoje, há sempre uma desculpa esfarrapada para tudo que ele deixa de fazer, ele sempre vai achar boas razões para justificar o não fazer ou não começar alguma coisa. Provérbios nos diz isso. Vamos abrir em Provérbios 26:14. E alguém pode abrir também em Provérbios 26:13. Provérbios 26:14 e Provérbios 26:13. Alguém pode ler para a gente? Então a gente vê aqui que o preguiçoso é descrito em Provérbios, aqui nesse primeiro versículo, como aquele que fica na cama, rola de um lado para o outro, e se por acaso ele levanta da cama, provavelmente ele vai achar várias razões para não trabalhar e voltar para a cama ou ficar sentado. Provérbios 26:13. Lá está um leão no caminho, lá está um leão na rua. Então nós vemos aqui que além de não gostar de começar nada, o preguiçoso também gosta de dar desculpa, né? Desculpas esfarrapadas. As chances de um leão estar caminhando nas ruas de Jerusalém, aqui no tempo que Salomão escreveu Provérbios, é praticamente a mesma probabilidade de uma zebra ou um elefante estar andando nas ruas de Paulo Afonso e passar em frente à sua casa. É praticamente impossível. Então essas desculpas, às vezes, muitas vezes tolas, não é incomum para o preguiçoso, aquele que tem que dar uma desculpa para justificar o que ele não quer fazer. Agora, antes da gente ficar jogando pedra nos preguiçosos aí, vamos admitir que a preguiça é um problema que todos nós lidamos com ela, né? Vamos ser sinceros. Todos nós aqui, de uma forma ou outra, de vez em quando, temos esse problema, né? Ficamos com preguiça. Quantos de nós, quando recebíamos um projeto na escola ou na faculdade, ou mesmo no trabalho, 3 meses de antecedência, com 3 meses a gente já sabia que aquele projeto ia ter que ser entregue. Quantos de nós começávamos no dia 1? Ou no dia 2, depois de receber esse projeto? Alguém? Alguém? Não? Daí passava de 3 meses, os 3 meses viravam 2 meses, 2 meses viravam 1 mês, 1 mês virava 1 semana, daí chegava a noite antes de entregar o projeto. Daí o que a gente fazia? Corria, rapidamente fazíamos algo bem de última hora, daí o projeto saía aquela maravilha, o trabalho era aquela coisa bem feita, bem detalhada, né? E a gente pensava, nossa, eu nunca mais vou fazer isso, eu nunca mais vou atrasar dessa maneira. Mas nunca diga nunca, né? Porque daí chegava o próximo projeto e a gente fazia exatamente a mesma coisa, deixava para a última hora. E com isso a gente vai se acostumando, com isso a preguiça vai se tornando um hábito nas nossas vidas, né? Então, se não temos cuidado, então esses hábitos vão se perpetuar na nossa vida e eles vão se tornar hábitos. A segunda característica nessa anatomia do preguiçoso que a gente vê em Provérbios é que ele não termina o seu trabalho. E Provérbios também vai dar para a gente algumas passagens que vai falar sobre isso. O preguiçoso não termina o que começa e não termina o trabalho. Provérbios 12:27 e Provérbios 19:24. Então aqui mais uma vez, Provérbios fala do cúmulo da preguiça. Essa pessoa preguiçosa que tem o trabalho de ir caçar, de pegar o seu alimento, mas daí tem preguiça de cozinhá-lo. A preguiça o domina. E mesmo que ele consiga cozinhar aquilo que caçou, o preguiçoso põe a mão na comida e até fica com preguiça de trazê-la até a boca. Então realmente aqui é o cúmulo da preguiça, né? Tudo é feito com mediocridade. Talvez a frase e o pensamento na mente desse preguiçoso, né? Como às vezes passa nas nossas mentes também, eu posso fazer mais tarde. Deixa para mais tarde, está tudo bem, não tem problema. Se eu perder essa oportunidade, outras virão. É como um ônibus ou um trem, que você está no ponto, vai passar outro. Se eu perder esse, vai vir um próximo, vai passar outro, eu pego o próximo. Né? Tudo feito com mediocridade. O antigo presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, ele falou assim, que disse que o sucesso depende de uma paixão por excelência. Mas talvez a palavra excelência ela não está no vocabulário de alguém que lida com preguiça constantemente, está sempre com preguiça. Né? Ele se contenta com a mediocridade e as coisas feitas pela metade, sem excelência, não é um problema para ele. O que vocês aqui acham que é excelência? O que é fazer algo com excelência para vocês? Quando se trata de ações, de tarefas, o que é fazer algo com excelência? Dar o melhor que você pode fazer. Oi? Uhum.
que é ter excelência naquilo que faz? O que é fazer com excelência? Às vezes não percebemos que só 5 minutos extra numa coisa pode produzir excelência. Às vezes 5 minutos é a diferença de transformar algo medíocre em algo excelente. Eu não sei, talvez sejam 5 minutos que separem um amador do profissional. 5 minutos lendo um pouco mais, treinando um pouco mais, estudando um pouco mais. Muitos 5 minutos aqui. 5 minutos resolvendo um problema com alguém, com uma pessoa. Mais 5 minutos com seus filhos, fazendo uma tarefa, passando um tempo junto. Às vezes 5 minutos só estudando a palavra de Deus. 5 minutos a mais em oração, colocando para Deus as nossas petições, buscando o auxílio dele nas nossas vidas. 5 minutos pode fazer a diferença de mediocridade e excelência. Mas o preguiçoso não necessariamente entende isso. A terceira característica que Provérbios nos mostra sobre a preguiça, sobre o preguiçoso, é que ele ignora as oportunidades. E Provérbios, de novo, vai mostrar um pouco disso para a gente em Provérbios 24, 30 a 34. Alguém pode abrir para a gente? Provérbios 24, 30 a 34. Então o problema com esse preguiçoso, esse homem aqui de Provérbios 24, não era porque ele queria ou precisava dormir ou descansar, porque todos nós precisamos disso. O problema é que ele queria dormir na hora errada. Ele queria descansar na hora errada. Ele queria dormir quando ele precisava estar preparando a vinha para a colheita. Preparando o solo, espalhando as sementes, para quando a colheita viesse, ele tivesse o que colher. Então, de novo, nós vemos aqui que a preguiça, ela nos rouba de oportunidades. De novo, talvez amanhã eu faço. Vai ter outra oportunidade, posso fazer depois. Se eu perder essa oportunidade, talvez outras melhores virão. Mas a pessoa sábia, em contraste com o preguiçoso, ela entende que as oportunidades são bênçãos de Deus nas nossas vidas. E por serem presentes, dádivas de Deus, devemos olhar para elas com sabedoria. Remindo o tempo, em outras palavras, aproveitando, remindo todas as oportunidades, todo o nosso tempo, aproveitando o que nos é dado por Deus. Agora, a quarta característica ou anatomia que Provérbios nos descreve da preguiça, do preguiçoso, é que ele anseia por riquezas. Isso está ali em Provérbios 22, 20. Ele menciona isso. Provérbios 28, 20. Alguém pode abrir também já em Provérbios 14, 23 e Provérbios 28, 19. Provérbios 20, 20. 28, 20, desculpa, é 28, 20. Então, o preguiçoso pode não gostar de trabalhar, mas ele gosta de recompensas, das recompensas que o trabalho traz, Ele quer ter as condições financeiras para comprar aquilo, para comprar isso, isso, aquilo, o que o coração dele deseja. E como que ele consegue fazer essas coisas se ele não gosta de trabalhar? O preguiçoso está sempre tentando dar um jeitinho para ganhar um dinheiro fácil de uma maneira que requer menos esforço. Eu não sei se vocês conhecem aqui alguém dessa maneira, que sempre tem um esquema, sempre tem um jeito que vai ser bom, que vai dar muito dinheiro, que não vai requerer muito trabalho, muito esforço. Mas a questão é que essas pessoas estão sempre falando e nada se materializa, nada acontece. Provérbios 14, 23. Todo trabalho árduo traz proveito, mas meras palavras levam apenas à pobreza. Provérbios 28, 19, eu tinha 29, 19 aqui, agora estou em dúvida, mas vamos ver, acho que é Provérbios 28, 19. É esse mesmo, é 28, 19, Quem lavra sua terra terá comida com fartura, quem corre atrás de fantasias se fartará de miséria. Então tem aqui um relacionamento entre a preguiça, entre você não trabalhar e a pobreza. Isso não significa que quando a gente trabalha, e tem muitas pessoas que trabalham arduamente, mas não estão acumulando riquezas. Ainda podem ter dificuldades nas suas vidas. Mas Provérbios fala assim, dessa relação entre a preguiça de você não trabalhar, querer as coisas fáceis, e a miséria e a pobreza que pode vir na sua vida.
Mas essas são as 4 características, né? Há várias outras, eu vou só mencionar algumas aqui, né? Além dessas que nós vimos, que é recusar, começar um trabalho, não termina o que começa, leva muito tempo para terminar, ignora ou desperdiça as oportunidades, ou fica sempre esperando a próxima, anseia por riquezas, conforto, buscando uma vida fácil. Essas são essas 4 características que nós vimos aqui, mas há outras também relacionadas à preguiça ou ao preguiçoso. A falta de compromisso. O preguiçoso não gosta de se comprometer. Por que isso? Porque a falta de comprometimento pode demonstrar preguiça. Como? Não quer ter o trabalho, exatamente. Medo também é uma outra característica da preguiça. Por que o medo? Porque às vezes o preguiçoso, por incrível que pareça, é perfeccionista também. Ele não quer fazer uma coisa porque, se não for fazer perfeito, não vou fazer. Vocês já escutaram isso? Se eu não vou conseguir fazer dessa maneira, então eu não vou fazer. Então ele tem medo do fracasso, ele tem medo de não sair daquele jeito, de um jeito de outro, do jeito dele. Então, medo é uma característica dele também. E o egoísmo também é uma característica. Por que o egoísmo? Porque se ele tem preguiça, se ele não quer fazer, é porque ele está esperando que alguém faça por ele, né? Ele está esperando que alguém vai fazer, eu não preciso fazer, alguém vai estar lá, vai fazer. Isso é uma forma de egoísmo também, vocês não acham? Procrastinação, como nós falamos, né? Deixar tudo para depois. E essas pessoas também, a preguiça, uma outra característica, elas são dominadas pelo desencorajamento. Às vezes o preguiçoso está sempre negativo, né? Ele está sempre para baixo, está sempre triste, não quer fazer nada, não tem ânimo. E como a gente viu, a pobreza e a miséria também. Uma atitude negativa, né? Sem iniciativa. Exatamente. Mas qual que é o oposto da preguiça? A gente falou bastante da preguiça agora, mas qual que é o oposto dela? Como age uma pessoa que não é preguiçosa? O oposto da preguiça é o quê? Disciplina. Proatividade. O que mais? Mal para toda obra. Exatamente. A gente não pode falar da preguiça, então, sem falar do oposto dela. E há algumas atitudes que são completamente opostas à preguiça, e a Bíblia nos ensina muitas delas. Nos ensina que nós devemos buscar essas características que se opõem a ela. Muitas vezes não podemos mudar as nossas circunstâncias, né? Não podemos mudar as nossas situações. O que podemos mudar é a nossa resposta, a nossa atitude diante das circunstâncias que a vida nos traz. Uma coisa que todos nós compartilhamos aqui nesse salão é que Deus, Ele nos deu um tempo limitado. Ele não nos deu um tempo ilimitado aqui na Terra. Nós não temos oportunidades ilimitadas. Nós não temos talentos ilimitados também. Então há várias limitações, mas todos nós aqui temos isso em comum. Nós não temos o tempo todo o tempo do mundo em termos de vida, em termos de dons, em termos de talento, em termos de oportunidade. Mas nós podemos escolher como vamos usar essas dádivas de Deus. Podemos escolher como vamos usar o nosso tempo, como vamos usar os nossos talentos, nossos recursos, oportunidades. Então, quais são as escolhas que podemos fazer para estarmos caminhando na direção oposta da preguiça? Uma dessas atitudes que devemos buscar é uma atitude de produtividade. E qual a definição de produtividade? Eu coloquei ali para vocês, já entreguei ali, mas qual que é a definição de produtividade? Olhando para as Escrituras, nós somos levados a definir a produtividade da seguinte maneira: uma atitude que maximiza os dons e talentos que Deus nos deu. Na Bíblia nós encontramos várias passagens e indicações que Deus quer que nós escolhamos a produtividade ao invés da preguiça.
A Bíblia, através de Provérbios, aqui no livro de Provérbios que a gente tem estudado, nos mostra uma relação muito grande entre produtividade e prosperidade. Agora, a gente tem que ser bem claro aqui, quando eu estou falando de prosperidade, eu não estou falando só de uma teologia de prosperidade, que se você não for preguiçoso, se você seguir todos os conselhos que a Bíblia te dá, se você caminhar com Cristo, você vai ser próspero, você vai ser rico, você vai ter bens. Não é só essa prosperidade que a gente está falando aqui. Então, uma relação que muitas vezes as pessoas veem pessoas que não são prósperas, é que provavelmente você está em pecado, ou você não está contribuindo não está contribuindo o suficiente para a igreja. Se você está com problema de saúde, é porque há algum pecado na sua vida. Então não é essa prosperidade que eu estou falando. Mas a Bíblia nos mostra de várias formas que a obediência a Deus, essa que é a questão, a obediência a Deus é que está relacionada à prosperidade. E quando a gente fala de prosperidade, então, vários textos bíblicos citam isso, que ela não está necessariamente ligada a sucesso. Porque na Bíblia a gente vê várias pessoas que foram obedientes a Deus, seguiram os conselhos da Bíblia, mas sofreram. Os primeiros cristãos lá em Hebreus, ele fala disso. Eles foram mortos, eles foram esquartejados, eles sofreram. Então, eu queria deixar isso bem claro aqui. E quais exemplos bíblicos a gente pode lembrar ou citar, se vocês puderem, de obediência? Outras pessoas na Bíblia que tiveram essa obediência e isso gerou uma certa prosperidade ou sucesso na vida deles. Vocês conseguem lembrar de alguém na Bíblia que por causa da sua fidelidade, por causa da sua obediência até o fim, José? Quais outros nomes na Bíblia a gente pode ver de pessoas fiéis? Jó? Alguém falou Jó? Uhum. Neemias? Qual que é o exemplo de Neemias aqui? Reconstruiu os muros de Jerusalém, Nabucodonosor destruiu, né? E ele se comprometeu e foi fiel até o fim. Ana? Qual a história de Ana? Queria ter um filho, foi obediente, foi fiel. E quantos filhos Ana teve? Samuel e mais 5. Josué seguiu fiel por todo o tempo, quando escravo no Egito, 40 anos, depois mais 40 anos, e chegou à Terra Prometida. Então a Bíblia nos dá vários exemplos de pessoas que sim, não foram preguiçosas, foram obedientes e seguiram firmes até o final. Nós vamos ver então aqui, voltando para o livro de Provérbios, um pouco dessa relação de obediência ao Senhor e prosperidade. Vamos ver o que acontece com aquele que se opõe à preguiça e busca produtividade, de acordo com o que a Bíblia nos diz. A gente tem vários versículos aqui, então se algumas pessoas, eu vou citá-los aqui, se a gente puder já abrir e ler esses versículos, é Provérbios 3, 9 a 10, Provérbios 10, 4 a 5, eles estão listados aqui no slide para vocês, Provérbios 10, 22, Provérbios 3, 21 e Provérbios 15, 6. Começando com Provérbios 3, 9 a 10. Alguém já achou? A gente vem então lendo essas passagens aqui, algumas das bênçãos ou os benefícios que o justo experimenta. Quais são elas, de acordo com o que a gente leu aqui? Quais são essas bênçãos, os benefícios que o justo experimenta quando ele não é preguiçoso e segue em obediência, em disciplina? Aumenta a sua prosperidade, proteção de Deus, a bênção do Senhor. O que mais? Honre ao Senhor com seus recursos e com as primícias de todas as suas colheitas, os seus celeiros ficarão cheios, os seus lugares transbordarão de vinho. Esse foi o primeiro. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, mas as mãos diligentes o trazem riqueza. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha.
O infortúnio persegue o pecador, mas os justos são recompensados com o bem. Todas essas coisas, então, são bênçãos, são benefícios que, como eu disse, a obediência ao Senhor produz. Uma segunda atitude, então, que se opõe à preguiça, que é oposta àquela atitude do preguiçoso, é que uma atitude de estabelecer alvos e ações para nossas vidas. Ter alvos na vida é de extrema importância. Mesmo aquelas pessoas mais velhas, mais idosas, precisam ter algum tipo de alvo. Os alvos são motivadores e poderosos. Eu tenho falado isso bastante para o meu pai. Meu pai está com 76 anos, aposentado, hoje viúvo. Então ele está tentando estabelecer algo que... Qual o próximo capítulo? Ele ainda está vivo. As faculdades mentais dele ainda estão muito boas. Então, as coisas, ao passar do tempo, com a idade, elas mudam um pouco. Mas mesmo assim, precisamos continuar tendo alvos. E criar alvos requer uma reflexão para saber onde nós vamos chegar, onde queremos chegar e como vamos chegar lá. Como você se imagina daqui a 5 anos? Você tem um projeto de carreira para o futuro, de estudos? Você pretende crescer na sua vida espiritual? Como você pretende crescer na sua vida espiritual? Como você pretende servir os seus irmãos, a sua igreja? Em relação a estabelecer alvo para as nossas vidas, e assim evitarmos a preguiça, a Bíblia também nos diz algumas coisas. Provérbios 16:3. Alguém pode abrir para a gente? Provérbios 16:3. Esse verso nos lembra que quando nós traçamos alvos, e esses alvos se alinham à vontade de Deus, Ele faz com que esses alvos e planos floresçam, sejam abençoados. Devemos então estar buscando a Deus. É um encorajamento aqui para que possamos, sempre estar buscando a Deus quando estivermos estabelecendo os nossos alvos. Eu vou fugir um pouquinho do Velho Testamento e para o Novo Testamento. Tiago 2:26. Alguém pode abrir para a gente? Tiago 2:26. O que Tiago vai falar para a gente em relação a essa atitude de estabelecer alvos e ações para nossas vidas? Essa passagem em Tiago, ela complementa a passagem em Hebreus 11:1, que fala sobre a fé, o significado da fé, o que a fé é. Ao enfatizar que a fé sozinha, sem ações e sem obras, não é suficiente. E para ter obras, tem que haver planejamento. Lucas 14:20 é uma outra passagem no Novo Testamento que a gente pode ver também aqui, nessa questão de estabelecimento de alvos. Alguém pode ler para a gente? Lucas 14:20. Lucas 14:20. Não, então desculpa, gente, errei de novo aqui na passagem. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, não se senta primeiro para calcular o preço e verificar se tem dinheiro ou não? Não é Lucas 14:20 isso, Jesus falando? Não, desculpa, gente, errei aqui. Mas essa aqui é um bom versículo, que lembra que a preparação é importante também. O preparo, o cálculo antecipado é encorajado nas Escrituras. Eu vou pedir desculpa para vocês porque eu perdi o meu mouse de novo aqui, não estou conseguindo achar. Olha aqui. Concluindo aqui então, como entender esses versículos de Provérbios? Como entender esses conselhos, esses provérbios que nos falam de tanta sabedoria que nós devemos ter? Algumas pessoas podem dizer que talvez esses conselhos, essas coisas, não são para a gente, eram para o povo de Israel. Se essas promessas do Velho Testamento, será que são realmente para a gente? A verdade é que sim, tem muitas coisas no Velho Testamento que é para o povo de Israel, que são aplicáveis para eles. Porém, o livro de Provérbios que nós temos estudados aqui, ele nos dá vários princípios bem universais, tanto para o cristão e para o não cristão. Isso é bem claro. O que vocês acham? Será que o não cristão ele pode se beneficiar desses conselhos de Provérbio? Pode ou não?
Por que não é só para o cristão? Oi? São bem contextualizados, né? Então, tendo a pessoa um conhecimento da salvação em Cristo ou não, seguir esses conselhos de Provérbios sempre vai trazer benefícios, né? Quando falamos sobre a preguiça e o preguiçoso, o maior e melhor conselho divino que acho que Salomão dá no livro de Provérbios, Salomão, o autor de Provérbios, né, como nós sabemos, talvez seja Provérbios 6, de 6 a 8. Esse conselho divino que Salomão nos dá. Alguém pode ler para a gente Provérbios 6, de 6 a 8? Então Salomão aqui dá um bom conselho. Ele está nos convidando para aprender com uma sábia professora, a formiga. Se o preguiçoso quiser ser sábio, deverá aprender com ela. Pois ela, não tendo chefe, nem guardas, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega ajusta seu mantimento. Quantos de vocês sabiam que as formigas, a maioria delas são cegas? Vocês sabiam disso? E mesmo assim ela trabalha diligentemente, preparando o seu mantimento. Que grande lição é essa, né? A formiga sabe muito bem que não poderá trabalhar no inverno, mesmo assim elas são prudentes e vivem de modo sábio. Não são negligentes, não são preguiçosas. Pelo contrário, são precavidas e aproveitam enquanto podem para trabalhar e serem produtivas. Então devemos aprender, sim, com a formiga, como Salomão diz, a agir com antecedência e planejamento. Não devemos deixar para amanhã o que podemos fazer hoje. É necessário aproveitarmos o tempo que Deus nos deu com sabedoria e prudência. Muitos preguiçosos e não preguiçosos também têm caído em crises e ciladas, e alguns até têm perdido a fé. Mas qual o real motivo disso? Porque talvez não estão se alimentando da palavra de Deus. Não estão ajuntando mantimento para os momentos de inverno, os momentos difíceis. Quando as tentações vêm, não tem a resposta, não tem o preparo para vencer. Quando o inverno da dor aparece, não tem o sustento e refrigério da parte do Senhor. Mas por quê? Porque enquanto está verão, não ajuntaram o mantimento bíblico nos celeiros dos seus corações. Então, como cristão, eu acho que a gente tem que pensar muito bem nisso. Quando a preguiça nos impede de estar crescendo espiritualmente, quando a preguiça nos impede de passar tempo com Deus, de passar tempo em oração, de servir, a nossa caminhada, a nossa jornada de vida cristã, ela deve sim ser uma jornada de iniciativa, de produtividade, de busca por excelência, de remir o nosso tempo e as oportunidades. Porque só assim nós vamos crescer na nossa semelhança de Cristo. Então, a preguiça ela pode ser crônica para muitas pessoas. Ela pode ser um problema que causa a pobreza financeira, a pobreza de recursos, mas também a pobreza espiritual. Então, como está sendo as nossas vidas em relação a isso? Às vezes nós podemos ser pessoas bem diligentes no nosso trabalho, nos nossos estudos, até nos nossos relacionamentos, mas é a nossa vida com Deus, na nossa caminhada com Ele. Será que a preguiça não afeta isso também? Então era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Que as nossas vidas sejam, sim, vidas produtivas para o crescimento da nossa semelhança com Cristo. Joia? Vamos orar? Senhor, mais uma vez agradecemos pela Tua palavra, pelos conselhos, Senhor, a sabedoria que ela nos dá, essa sabedoria, esses conselhos que podem gerar transformação de vida, Senhor, e tudo isso para o nosso bem, tudo isso para o nosso crescimento, Senhor. Nos dê sim, Senhor, um espírito, uma atitude de
produtividade, de querer ser pessoas que sabem remir o tempo, Senhor, pessoas que têm em mente, Senhor, a vontade de conhecer mais, de aprender mais, de servir mais, Senhor, para que possamos ser mais como Cristo, Senhor. Livra-nos, Senhor, de um espírito de displicência, um espírito de marasmo, Senhor, um espírito de preguiça. E nos perdoe, Senhor, porque muitas vezes, mesmo no nosso caminhar contigo, Senhor, ela tem sim sido presente e ela tem muitas vezes nos impedido, Senhor, de estudar, crescer, conhecer a Tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos mais uma vez pela Tua palavra, Senhor. Pelo guia que ela é, pela lâmpada que ela é para os nossos pés, Senhor. Que possamos tirar proveito disso a cada dia das nossas vidas, Senhor. E é no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que eu oro essas coisas. Amém.